Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Dando sequência à resolução do vestibular da UES 2019.1, a prova da primeira fase. Sempre lembrando que nós resolvemos o gabarito número 1. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução das questões de hoje. A questão que nós vamos resolver agora é a questão 43 e ela trata de movimento circular uniforme. Acompanhe a leitura do enunciado. Um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 rotações por minuto. É importante que você saiba que essa informação trata-se da frequência de rotação do DVD. Portanto, 30 rotações a cada minuto. A velocidade angular, ômega, em radianos por segundo, é... Veja que a unidade que ele está solicitando para a velocidade angular não é compatível com a unidade da frequência fornecida pela questão, fazendo-se necessário uma transformação da unidade da frequência de RPM para RPS, também conhecida como Hertz. Para que a gente possa efetuar essa transformação, é importante que você saiba que 30 rotações são executadas a cada minuto. Portanto, para transformar para cada segundo, nós temos que dividir esse valor por 60. Encontrando assim uma frequência de 0,5 rotações por segundo, para que a gente possa assim calcular a velocidade angular, que é dada pela expressão 2πf, que substituindo o valor da frequência, nós teremos que 2π multiplicado pela frequência de 0,5 vai nos dar uma velocidade angular de 1π radianos por segundo, nos dando como resposta para a questão 43 a alternativa C. Acompanhe a resolução da próxima questão. Nós vamos resolver agora a questão 44, que é uma questão que fala de quantidade de movimento, também chamada de momento linear. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere um veículo de massa constante que se desloca em linha reta. Este veículo tem seu momento linear dado por P igual a 4t, onde t é o tempo e a constante multiplicativa 4 tem a unidade medida apropriada. Assim, é correto afirmar que... Veja que é importante que o aluno saiba que o momento linear é calculado pela massa do corpo vezes a velocidade que ele possui. Ou seja, igualando essas duas expressões, nós temos que a quantidade de movimento, m vezes v, vai ser igual a 4 vezes o tempo em que nós estamos analisando esse momento linear. Visto que a questão afirmou que a massa do veículo é constante, nós podemos verificar então que, com a passagem do tempo, há uma mudança no valor da quantidade de movimento ou do momento linear, e devido ao fato de a massa ser constante, nós podemos verificar que a sua velocidade varia. Visto que o tempo sempre varia de forma crescente, nós teremos também uma variação da velocidade de forma crescente. Vamos ler as alternativas da questão. Item A. Sua velocidade é constante. Está errado, pois devido à passagem do tempo, nós temos uma mudança do momento linear e com a mudança do momento linear, obriga a velocidade do corpo a estar variando. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. Sua aceleração é constante. Veja que a aceleração é o fator do movimento que provoca a variação da velocidade ao longo do intervalo de tempo. Se esta for constante, nós temos uma velocidade variando de forma linear, que é o que é proposto na situação da questão. Então, nós temos como alternativa correta para a questão 44, a alternativa B. Acompanhe a resolução da próxima questão. Nós vamos resolver agora a questão 45, que trata de análise dimensional, onde o aluno precisa ter como conhecimento prévio a relação da energia cinética. Acompanhe a leitura do enunciado. Assinale a opção que apresenta a mesma unidade de medida da energia cinética. Para que você possa fazer essa análise, é importante lembrar que a energia cinética de um corpo é calculada pela sua massa, vezes a velocidade que ele possui naquele instante ao quadrado, dividido por 2. Assim, nós podemos já começar a fazer a análise das alternativas. Veja que duas das alternativas fornecidas relacionam a energia cinética, que é o que ele pede, com o momento linear do corpo. Então é importante lembrar que o momento linear é calculado pela massa do corpo vezes a sua velocidade. Veja que nas alternativas que nós encontramos o momento linear, a velocidade não está presente. Então nós temos que substituir a velocidade da energia pela relação do momento linear com a massa. Para isso, vamos elevar os dois membros ao quadrado, encontrando
que o momento linear ao quadrado é igual à massa ao quadrado multiplicado pela velocidade ao quadrado. Isolando a velocidade ao quadrado, nós temos que ela será igual ao momento linear ao quadrado dividido pela massa ao quadrado. Substituindo na relação da energia cinética, nós teremos que a energia cinética será igual a massa sobre 2 multiplicado pela velocidade ao quadrado, que substituindo nós temos o momento linear ao quadrado dividido pela massa ao quadrado. Fazendo a simplificação da massa do numerador com uma das massas do denominador, nós teremos que a energia cinética pode ser calculada pelo momento linear ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Veja que para a análise dimensional, o 2 é uma constante, portanto é adimensional. Assim, a energia cinética terá uma unidade que nós representamos quando se trata apenas da unidade da grandeza entre colchetes, equivalente à unidade do momento linear elevado ao quadrado, dividido pela unidade da massa, que é o que nós encontramos na alternativa A da questão 45. Acompanhe agora a resolução da última questão do vestibular da UES 2019.1, a prova da primeira fase. Nós vamos resolver agora a última questão do vestibular da UES 2019.1, a prova da primeira fase, que é a questão de número 46, que trata do assunto ondulatória. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere duas ondas sonoras que produzem variação na pressão em um mesmo ponto do espaço por onde elas se propagam. Caso a pressão nesse ponto seja dada por, para que você possa fazer a análise da posição de compressão de uma onda sonora, é importante que você lembre a equação da elongação de uma propagação oscilatória, que pode ser representada pela equação da elongação do MHS. Portanto, x é igual a cosseno de ômega t mais φ0. Lembre-se que o MHS é uma representação linear de um movimento oscilatório. Então nós podemos encontrar nesta expressão o A, o termo ligado à função trigonométrica, representando a amplitude do movimento, o termo que se encontra dentro do parêntese do qual nós calcularemos o cosseno, onde nós temos ômega t representa a frequência de oscilação do movimento, e aí nós podemos fazer a análise. Caso a pressão neste ponto seja dada por P igual a 5 mais 2 cosseno de 4t, quando uma dessas ondas passa, e P igual a 5 mais 2 seno de 4t, quando a outra passa pelo ponto, é correto afirmar que as duas ondas têm amplitudes diferentes. Veja que o termo multiplicado pelo cosseno e na outra função pelo seno é o mesmo. Então nós não encontramos amplitudes diferentes, e sim a mesma amplitude. A alternativa A está errada. Alternativa B, o mesmo timbre. O timbre ele é representado pelo formato da onda encontrado. Tanto a função seno como a função cosseno nos geram o mesmo tipo de representação gráfica, que nós podemos então diferenciar apenas pela fase inicial de cada uma dessas funções. Se, por exemplo, a função seno começar a função na posição 0, num movimento oscilatório, nós teríamos a função cosseno para a mesma representação, para as mesmas características, começando numa posição posterior. Portanto, seria representado desta forma. Mas ambas têm um formato que nós chamamos de senoidal ou cossenoidal, representando assim ondas de mesmo timbre. Lendo as outras alternativas por desencargo de consciência, a alternativa C propõe frequências diferentes, mas veja que as duas funções têm o mesmo fator do qual nós calcularemos o seno ou cosseno, representando assim a mesma frequência. E ele fala que as duas têm a mesma fase. Nós não podemos afirmar que as duas possuem a mesma fase, visto que, como elas são funções trigonométricas diferentes, uma começa mais adiantada que a outra, analisando em cada instante de tempo. Portanto, a alternativa correta para a questão 46 é a alternativa B. Se você curtiu a resolução das últimas questões lá da UES 2019.1, a prova da primeira fase, o gabarito 1, escreva nos comentários o Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Não esqueça de conferir o nosso aplicativo, que encontra-se disponível na Play Store para sistemas Android
Acompanhe a resolução dos próximos vestibulares nos próximos vídeos. Também nos acompanhe nas redes sociais. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.